Pessoal, tudo bem? Vou gravar um vídeo para vocês agora falando sobre conteúdo de gases, tá? Bom, pessoal, o conteúdo de gases ele é um conteúdo bastante extenso, né? Então a gente vai ter vários conteúdos para estudar dentro desse tema, que é o tema de gases, tá? Bom, uma das coisas que você precisa saber é que as três variáveis de estado de um gás, pressão, volume e temperatura, tá? E as unidades de medida, cada uma delas é trabalhada. Então, pressão é medida em atm, ou milímetros de mercúrio, ou pascal, que são as três que a gente mais vai utilizar. O volume é medido em ml, ou metro cúbico, ou centímetro cúbico, ou litro, com seus quatro que a gente mais vai ver. E a temperatura vai ser medida ou em graus Celsius ou em Kelvin. Eu coloquei aqui para vocês assim, ó, o usual vai ser esse que está de rosa, vermelho aqui, porque perdeu cor. Então, atm, litro e Kelvin vai ser o usual, que a gente mais vai utilizar. O de azul, pascal, metro cúbico e Kelvin, vai ser o oficial do Sistema Internacional de Unidade de Medida, tá? E aí tem conversões para vocês aqui. Como que você vai converter a pressão? Você vai usar a regra de 3. Então, 1 atm corresponde a 760 ml de mercúrio, ou a 10 a quinta pascal, ou a 76 centímetros de mercúrio. Tá? Então, você pode relacionar qualquer uma dessas aqui. Vai depender do que você quer converter, mas geralmente sempre na regra de 3. Tá? Bom, o volume, 1 metro cúbico, 1000 litros, 1 litro são 1000 ml e 1 ml é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico, tá? A conversão de medida de temperatura, você vai substituir nessa formulazinha aqui, que resumidamente é só pegar a temperatura em graus Celsius e somar 273, tá? Que você já obtém a temperatura em Kelvin. Então, temperatura sempre em Kelvin, tá? Então, toma cuidado com isso. Eu aviso para o pessoal e sempre eles esquecem desse fator. Então, temperatura sempre em Kelvin. Fechou? Tá. Agora a gente vai falar de um tema que é a CNTP. CNTP são condições normais de temperatura e pressão. Nas condições normais de temperatura e pressão, que são 0 graus Celsius ou 273 Kelvin, 1 atm ou 760 ml de mercúrio, nós vamos ter que 1 mol de qualquer gás vai ocupar 22,4 litros de volume. Bom, então você vai resolver sempre por regra de 3. Então, 1 mol corresponde a 22,4 litros. Aí nós temos um exemplo aqui de resolução, que vai ser a questão 1 da sua lista. Então, questão 1, vamos lá. Nas condições normais de temperatura e pressão, qual o volume ocupado por 10 gramas de monóxido de carbono? Monóxido de carbono é esse cara aqui, tá? Então, volto lá na resolução. Então, são 10 gramas de monóxido que a gente tem. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a massa molar do monóxido de carbono. Então, calculei aqui, deu 28 gramas por mol, tá? Ficou meio ruim de visualizar aqui, mas são 28 gramas por mol. Eu obtive esse valor com a massa do carbono e a massa do oxigênio, tá? Segunda coisa que eu vou fazer é o número de mols. O número de mols é medido pela massa e a massa molar. Então, você vai pegar a massa em gramas, que ele me deu, que é 10 gramas, dividir pela massa molar que a gente acabou de calcular. Isso que dá aproximadamente 0,36 mol. Depois que você calculou o número de mols, você vai fazer a regra de 3 com esse valor aqui que a gente já tinha. Então, vai ficar como? Vai ficar assim, ó. 1 mol, 22,4 litros, 0,36 mol vai ser X. Você vai multiplicar cruzada aqui, mol com mol corta, 0,36 vezes 22,4 dá aproximadamente 8 litros. E está finalizado o exercício. Então, basicamente isso. Eu vou fazer outro exemplo agora para vocês, que seria a questão 2 da lista. Essa questão 2 está falando o seguinte: qual a massa em gramas de gás carbônico contido em um recipiente de volume de 11,2 litros na CNTP? Primeira coisa que você precisa saber é qual que é a fórmula do gás carbônico, tá? Bom, então, gás carbônico é o CO2.
Vamos lá, a gente quer saber qual que é a massa dele e ele me deu o volume da CNTP, que é 11,2 litros. Então, primeira coisa, vou lá calcular a massa molar do CO2. Então, sempre comece pela massa molar, que é mais fácil para você, tá? Então, C é 12, o O é 16, então 12 mais 32 dá 44 gramas por mol. Até aí tudo bem, né? Depois, o que a gente vai fazer? A regra de 3. Essa regra de 3 é com aquele valor de 1 mol 22,4 litros. Isso aqui vai ser fixo, então, na sua regra de 3 de CNTP, tá? 11,2 litros são quantos mols? Então, a gente vai querer descobrir quantos mols são esses 11,2 litros. Bom, você vai multiplicar cruzado, esse litro com litro vai cortar aqui, 11,2 vezes 1 é o próprio, 11,2, sobrou a unidade medida mol. E o 22,4 vezes x é 22,4x. Tá multiplicando, passa dividindo, tá? Então, esse cara aqui vai passar para o denominador. Então, vai ficar 11,2 dividido por 22,4, que é exatamente 0,5 mol. A gente achou o número de mols, tá? Então, esse número de mols a gente vai substituir na fórmula do número de mols. Então, o que a gente acabou de achar foi esse 0,5 aqui, ó, que é o N, tá? A massa em gramas é o que eu quero encontrar, olha aqui para você ver. E a massa molar a gente já calculou aqui em cima. Então agora, anotando os dados, eu tenho número de mols, que é 0,5, a massa molar, que é 44 gramas por mol, e a massa que eu quero encontrar. Então, substituindo aqui, vai ficar assim, 0,5 vezes 44 é igual a massa. Então, 0,5 vezes 44 é exatamente 22 gramas. Beleza? E é isso. Um abraço.